Boa tarde, meus irmãos de todo o Brasil, meus irmãos também que estiverem me assistindo em outro país. Uma ótima tarde para vocês, Deus que abençoe vocês e que pague a vocês por esse apoio tão maravilhoso que vocês dão ao meu humilde canal e a esse humilde trabalho. Meus irmãos, eu gostaria de pedir a você que dê um joinha para mim aí, para que o YouTube recomende, né, os meus vídeos para mais pessoas. Gostaria de pedir para aquele irmão que ainda não se inscreveu no meu canal, se você gostar do meu trabalho, se inscreva no meu canal, me ajude aí, tá bom? Eu preciso muito da ajuda de vocês. Eu gostaria de pedir para aquele irmão que é testemunha de Jeová, que tiver um pouco descontente lá na seita, né, que não está concordando mais com aquelas balelas, e tem muitas perguntas que ele gostaria de fazer para os anciãos, e os anciãos, você sabe como é que é, né? Não pode fazer pergunta para eles, se fizer, eles dizem que está duvidando do escravo, não pode fazer pergunta. Liga para mim e faz essas perguntas para mim, pode fazer para mim, eu respondo qualquer pergunta, tá bom? Aquele irmão também que já saiu das testemunhas de Jeová há muito tempo, né? Mas sente saudade de falar da palavra de Deus, também me liga pra gente conversar, tá bom? Vai ser um prazer para mim conversar com você. O meu telefone é 99151 5617. O DDD é o 037 das Minas Gerais. Uai, sou. Aqui com nós aqui não tem tempo ruim, não. Uai, o trem aqui é assim. Meus irmãos, ontem eu bati um papo legal com o irmão lá de Salvador, ontem à noite, né? Pelo WhatsApp. Foi legal, a gente conversou assim, trocou muitas mensagens. E esse irmão, eu me esqueci o nome dele, mas ele sabe, ele está me assistindo, ele sabe quem é. Ô irmão, você que conversou comigo ontem à noite, aí de Salvador. Ô meu irmão, você é gente boa demais, meu irmão. É muito bom a gente conversar com pessoas como você. Ó, quando nós terminamos a nossa conversa, eu estava revigorado, animado. Falei, gente do céu, esse irmão me deu forças para seguir em frente. Esse irmão é um cara legal, viu? Esse é o cara. Mas também, em contrapartida, tem uma testemunha de Jeová que está fazendo tudo para me desanimar. Fazendo tudo para fazer eu parar com o meu trabalho. Essa testemunha de Jeová, ela está apresentando como se fosse uma mulher. Mas eu acho que não é mulher. Dos últimos vídeos para cá, dos últimos 10 vídeos que eu tenho feito para cá, ele tem assistido todos e tem sempre feito comentários, né, depreciativos a meu respeito, me xingando, me ofendendo e querendo que eu interrompa meu trabalho. Essa pessoa, o nome que aparece ali é Robero. Agora, ali tem escrito Robero, mas apresenta como se fosse mulher. Agora, das testemunhas de Jeová você não pode duvidar de nada. Porque as testemunhas de Jeová, elas não têm vontade própria. Elas são dirigidas na rédea igual o cavalo. Elas são marionetes na mão do corpo governante. Não têm vontade própria. Não são donos da vida deles. O dono da vida deles é o corpo governante. Então, esse cara com certeza deve ser um homem e ele quer me fazer uma pressão, mas como ele tem medo de aparecer, ele apresenta ali como se fosse mulher, tá? Mas não tem problema não, pode ser o que for. Robero, seja homem ou seja mulher, deixa eu te dar uma sugestão. Vai cuidar da sua vida, vai cuidar da sua vida, você não vai fazer eu parar não, você está perdendo seu tempo, só Deus que pode fazer eu parar, ou então se um dia eu pensar, eu não quero mais, eu decidi não querer mais, porque isso aqui eu faço porque eu quero, eu faço por gosto, eu não estou ganhando dinheiro com isso, estou fazendo por gosto, fazendo porque eu gosto, porque eu quero alertar as pessoas quem são as testemunhas de Jeová. Não estou ganhando dinheiro com isso, tá bom? Então isso aqui, o dia que me der na cabeça de parar, eu posso até parar, mas é o dia que eu quiser, não é o dia que você quiser não, tá bom? É o dia que eu quiser ou que Deus quiser. Não é você que manda para mim não, tá bom? Que manda para mim sou eu e Deus. Meus irmãos,
Atualmente, existe muita picaretagem entre as religiões, né? Existem muitas religiões que formam uma história fantasiosa em cima de um texto bíblico e com isso enganam os fiéis. As testemunhas de Jeová, elas são especialistas nessa prática. Mas não são só eles não, existem muitos outros. Entre essas religiões evangélicas aí, o que tem de picareta, é claro que não são todas as religiões evangélicas. Presta atenção, não são todas não. Existe muita religião evangélica séria, pastores sérios, pastores que não enganam ninguém, pastores que não precisam de mentir para tirar dinheiro dos outros, religiões sérias que não precisam de mentir para tirar dinheiro de ninguém. Mas também, em compensação, existem muitas religiões picaretas e pastores picaretas por aí, né? Por exemplo, no livro de Malaquias, no capítulo 3, no versículo 11, ali Deus disse à nação judaica que se eles devolvessem o dízimo corretamente, Deus repreenderia o devorador e as lavouras deles voltavam a dar uma boa produção. Agora, tem pastores mal intencionados, canalhas, que para forçar os crentes a devolver o dízimo, ou seja, a dar mais dinheiro para eles, dizem que esse devorador é o diabo. Eu já vi até pastor famoso falar que esse devorador é o diabo. Já vi até o pastor Cláudio Duarte falar que esse devorador é o diabo. E não é. Vou mostrar aqui que não. Que eles ainda dizem que para aqueles irmãos não ser tentados pelo diabo, eles têm que dar mais e mais e mais dinheiro. Mais dinheiro. Veja só a canalice. O livro do profeta Joel, no capítulo 1, versículo 4, ali mostra quem é o devorador. Mostra quem é o devorador. O devorador que se refere em Zacarias, aliás, em Malaquias, capítulo 3, versículo 11, são os gafanhotos que devoravam as lavouras do povo judeu. Veja o contexto que foi escrito isso. Veja o contexto. Quando os judeus voltaram do cativeiro babilônico, eles relaxaram nas suas obrigações com Deus. Construíram suas casas, né, e cada um foi cuidar da sua vida e esqueceram da sua obrigação para com Deus e pararam de devolver o dízimo. E veja que o dízimo era essencial. O dízimo é uma lei de Deus para a nação judaica. E o dízimo era essencial. O dízimo era o sustento dos levitas. Porque, veja, os levitas não tiveram herança nas terras de Canaã. Quando Deus deu aquelas terras para os filhos de Israel, a tribo dos levitas não tiveram herança, né? Coube a eles, Deus incumbiu os levitas de cuidar do templo e da adoração de Deus. E os levitas seriam alimentados com o dízimo, né? Agora veja, eles retornaram do cativeiro babilônico. Eles retornaram do cativeiro babilônico. E os judeus, cada um foram cuidar da sua vida e pararam de devolver o dízimo. E os levitas tiveram que procurar seu meio, porque eles não podiam ficar ali no templo adorando a Deus de barriga vazia, né? Então, à medida que o dízimo desapareceu, eles não tinham um meio para se sustentar, eles tiveram que sair para procurar trabalho. Abandonaram a adoração de Deus, porque o dízimo, porque os judeus não estavam cumprindo com as obrigações de dar o dízimo, conforme era a lei de Deus para o povo judeu, né? Então veja, naquele texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 11, Deus estava dizendo aos judeus, mais ou menos assim: se vocês cumprirem com a obrigação de vocês darem o dízimo regularmente, eu repreendo o devorador
ou seja, os gafanhotos, que estão destruindo suas lavouras. E vocês vão ter colheita farta. Era isso que Deus estava dizendo, que repreenderia o devorador, ou seja, os gafanhotos. Não permitiria que os gafanhotos destruíssem as lavouras deles, caso eles voltassem a devolver o dízimo regularmente, né? Então é isso que o texto diz. É isso que o texto diz. Agora veja, já as testemunhas de Jeová, elas formam uma história fantasiosa com esses gafanhotos, né? As testemunhas de Jeová dizem que o texto de Joel, capítulo 4, versículo 1, aplica-se a eles, aplica-se às testemunhas de Jeová. Eles dizem que aqueles gafanhotos devoradores são eles no serviço de pregação. As testemunhas de Jeová dizem que aqueles gafanhotos devoradores são as testemunhas de Jeová no serviço de pregação. Que onde eles passam pregando, eles devoram tudo. Oh, povinho pretensioso, meu Deus do céu, gente. Veja que esse povinho, eles são pretensiosos. Eles dizem também que o texto de Zacarias, capítulo 8, versículo 23, também se aplica a eles. Você sabia que as testemunhas de Jeová estão cumprindo profecias? Então, sim, ué. Você está duvidando. Você está duvidando por quê? As testemunhas de Jeová estão cumprindo profecias. Brincadeiras à parte, né? Meu Deus do céu. Eles dizem que a profecia de Zacarias, capítulo 8, versículo 23, tem cumprimento neles. Preste atenção. Preste atenção no que diz a profecia, né? O texto de Zacarias, capítulo 8, versículo 23, diz assim, Assim disse o soberano Senhor dos Exércitos. Naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um homem judeu e lhes dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Então preste atenção, eles dizem que essa profecia aqui, ela tem cumprimento neles, nas testemunhas de Jeová. Meu Deus do céu, quanta conversa fiada, hein? Veja o que eles dizem. Segundo a organização das testemunhas de Jeová, o homem judeu, descrito aqui, são os ungidos. E os 10 homens que pega na orla da veste do homem judeu são os da grande multidão. Agora, eu gostaria só de fazer uma perguntinha para as testemunhas de Jeová. Você, testemunha de Jeová, que está me assistindo. Esses ungidos de vocês aí, eles são judeus? Porque pelo que eu saiba, não. Pelo menos esse do corpo governante aí, são todos norte-americanos. Não são judeus. E essa profecia é para judeus. Essa profecia não é para norte-americanos, não. Entendeu? Vocês acreditam. Vocês acreditam em Coelhinho da Páscoa. Vocês acreditam em Papai Noel. Pelo amor de Deus, testemunho de Jeová. Agora, como eu sei que essas pessoas do corpo governante, aliás, esses supostos ungidos de vocês aí, não são de Israel, não são judeus, vocês estão mentindo. Mentindo. Essa profecia não tem cumprimento em vocês, não. Vocês estão mentindo. Até porque, veja, os 144 mil de Apocalipse, capítulo 7, versículo 1, vocês dizem também que são os ungidos, não são? E lá também diz que são das 12 tribos de Israel. Então, esse suposto corpo governante de vocês, como é que eles são das 12 tribos de Israel? Agora, a menos que eles morarem em Israel um tempo, né?
e naturalizaram-se israelenses e depois voltaram para os Estados Unidos, né? Será que foi isso? Será que eles naturalizaram? Será que eles são judeus naturalizados? Ah, deve ser. Eles devem ser judeus naturalizados. Talvez eles foram lá para Israel. Talvez eles foram para Israel. Os ungidos foram para Israel. Naturalizaram israelenses só para fazer parte dos 144 mil. Só para ser ungido. E depois voltaram para os Estados Unidos. Não é verdade? Ah, mas escuta aqui. Eu não estou entendendo uma coisa aqui. Mas o Rutherford não falou que que Abraão, Isaac e Jacó ia ressuscitar e morar nos Estados Unidos? Eu achei que a nação, eu achei que a nação de Deus era Israel. Eu não sabia que era os Estados Unidos, não. Meu Deus do céu. Então tá bom, né? As testemunhas de Jeová querem acreditar em vocês, né, corpo governante? Deixa eles acreditar, né? Eles são idiotas mesmo, né? Deixa eles acreditar, né?